Avante, roladores! Começando hoje uma mesa nova, no mesmo mundo, porém uma aventura completamente distinta, inspirada e concatenada por mim, Jefferson, que serei o mestre desta mesa de Pathfinder 2, mais especificamente o cenário criado por mim de The Plansbanes, os desafios da fratura planar. Vocês veem pela primeira vez uma manifestação estranha. Uma manifestação, digamos que, assustadoramente elusiva dos poderes que podem permear o Erebus. Talvez ele não tenha escolhido esse não por acaso, afinal, já que asas de ossos se propõem, através de suas costas, se armam como se fosse uma espécie de dragão esquelético, e ele simplesmente levanta voo com as suas asas esqueléticas, planando com uma leve membrana de algo que parece ser um tecido morto, totalmente erodido pela... Eita, qual é o nome? Pela necrose já. E vocês ele planando plenamente e atravessando o portão já, indo até a frente do próprio Turvaduk e se deparando com o interior da fortaleza. Eu quero fazer um negócio. Tem mais gente se aproximando? Tem. Eu saco a besta, vou mirar e quero atrapalhar alguém. Você pode. Você sempre pode fazer isso. Mas eu deixo primeiro o Erebus não, o Shed fazer o teste dele. Beleza. Foi. 21. Cara, você vê o Matheus quer narrar ou quer que eu narre? Pode ir. Beleza, vocês vê o Shedwick, ele faz um agachamento, levanta, um agachamento, levanta, um agachamento, levanta. Quando ele faz o quinto agachamento, quando ele levanta, ele simplesmente sobe 6 metros no ar, em linha reta, e começa a caminhar. Tal qual o Meshley, ele usa a magia dos músculos, e ele diz, eu também sei planar. E ele começa a caminhar em pleno ar, quando na verdade ele só flexionou os músculos, ele tá só caminhando. E aí ele começa a aterrissar, quando ele aterrissa, simplesmente ele cai. Minha mana se esgotou por um momento. Mas se esgotou mesmo, eu gastei já meu ponto de mana. É um bom exemplo, Matheus. Não sei se o Matheus assistiu o Meshley, mas é o Harry Potter bombadão. É o Harry Potter que vale. É o Harry Potter que vale. Eu gastei meu Fox Point. Eu vou narrar todas as coisas de Matheus como sendo Meshley. Eu já vou dizendo logo. Ele olha assim e pra aí, o percurso pra trás, vê a galera atrás dele, né, que os outros competidores, e ele dá aquela risadinha dele característica com a sobrancelhinha puxada. E ele só faz o movimento com o dedo assim na boca. Enquanto puxa o cavalo, né? Enquanto puxa o cavalo, assim, como se fosse uma corda de navio. Oh! Ele bota o dedo na boca como se fosse o símbolo do silêncio, né? Eu olho pra vocês e... talvez seria interessante tentar nos livrar daqueles dali. Bem, faça como quiser. Eu acho que seria melhor apenas seguirmos em frente, mas... Certeza? Você já quer se livrar de alguém antes? Eu acho que... se você precisar de mim, eu estarei... Eu tiro meu machado de 2 mãos assim das costas. Seguro com a... Ah, claro, deixa eu me armar também. O Shed põe a mão na bolsa e tira, com o punho fechado. Beleza, vocês veem pelo menos uns 6 grupos de participantes chegando. Alguns já dentro, outros já ainda se aproximando. E vocês decidem se vocês vão querer sabotá-los, sim ou não, e qual. Certo? Pera aí, a gente tem... Eu olho pra eles, vocês querem gastar tempo impedindo-nos ou não é o momento? Bem, eu acho que eles nem vão conseguir chegar a tempo. Nós mal conseguimos.
Beleza. Eu acho Eu que nós desarmo a temos que ir besta. atrás do segundo café da manhã. Então desarma a besta, Jefferson. Tipo, pra não esticar muito a Pra não corda, ser o Dick desarma a Vigarista, besta. né? Passar mais tempo tentando atrapalhar e acabar perdendo. Desarma a besta e pego os arreios do Arion e vou puxando. E inevitavelmente o Arion, ele de vez em quando dá umas puxadas para trás. Ele claramente não gosta do Erebus. E você percebe, Erebus, que à medida que você vai puxando o seu cavalo, você foi o único que trouxe um animal. Você vê que todos os Entendi. outros não ousaram fazer algo tão, digamos, Estúpido. pra se auto-atrapalhar. No Uhum. caso, ele trouxe 2, né? É. O Duque do lado ali. Olha, 2 animais. Beleza. Vocês entram finalmente na Cidadela da Cicatriz. Ela se ergue como aquele monólito de pedra negra contra um céu tempestuoso, guardando no caso a cicatriz de ruptura abaixo dela, que serve muito provavelmente como uma licença dos expurgadores para poder gerar os desafios para que vocês possam ser avaliados através deles. Trata-se de uma fenda planar pulsante que infunde a área com enigmas do abismo e outros planos. O ar é denso, carregado com uns tálidos de energia entrópica e um cheiro frequente de ozônio que paira pelo ar. No pátio central, o chão é de terra batida e estéril. Está apinhado de candidatos. Dentre os grupos que eu citei para vocês, os 6 grupos, todos eles cobiçando e desejando também a licença do caçador de fendas ou expurgador de fendas, o que ofereceria para muitos deles uma autonomia legal quase que absoluta para agir em territórios selvagens ou até mesmo em algum reino em expansão, porque o caçador de fendas, ele não precisa ter uma moralidade positiva, ele pode ter uma moralidade dúbia, atraindo tanto heróis para esse exame, quanto mercenários dispostos a tudo pelo poder e pelos recursos que esse amuleto vale. Inclusive, o próprio amuleto serve para ser trocado por vultosas quantias de dinheiro por várias nações desse mundo. Uma um pergunta. item... Oi. É uma coisa. Agora que tu falasse que o amuleto esse pode ser trocado. Uma pergunta. Quem passa no teste, caso venda o amuleto, pode fazer o teste de novo? Ou não? Acredito que não. Porque o amuleto, ele implica uma vinculação a ele. Para você conseguir vender, você tem que fazer um ritual de desvinculação, que é quase tão deve ser difícil mais quanto o caro próprio ainda, né? exame, exato, para poder fazer isso. Normalmente quem compra essas coisas são realmente chefões do crime, gente que tem muita grana ou objetivos ilícitos, por assim dizer. Ao decorrer da campanha, vocês vão ter a oportunidade de tentar, quem sabe, vender os de vocês. Não, eu preciso do meu. Uma coisa. Que nem é um análogo à licença Hunter, pra vocês terem uma ideia. Pra quem já assistiu Hunter x Hunter. Uma coisa, tu falaste que o chão era terra batida, né? Sim. O Erebus, ele se abaixa um pouco, ele pega assim um pouco da areia que tem aí. Eu coloco essa areia numas bolsinhas que eu tenho, aquelas aljáveis que tem. Eu coloco ela com Algibeiras. um pouco. Algibeiras, obrigado. Coloco ela assim, coloco um pouco de saliva para amassar, fazer tipo uma bolinha, alguma coisa assim. Eu olho para eles, a terra desse lugar tem certo poder, pode ser útil mais para frente. E você vê vários outros participantes fazendo o mesmo ao notar você fazendo isso. O que a gente enxerga, cara, assim, de mais curioso aí, nessa parte? Cara, vocês veem que é como se fosse um pátio largo, com uma espécie de púlpito de madeira improvisado construído no centro dele,
e vocês veem os portões interiores da fortaleza fechados, mas os laterais se abrindo, cada um de um lado, um esquerdo e um direito, e de cada um desses portões saindo 2 indivíduos. E esses 2 indivíduos, você vê primeiro um anão obeso, ele que aparenta ser uma espécie de capelão ou castelão, como o pessoal chama, né? Com uma certa nobreza no andar. E à medida que ele vai caminhando, vocês notam aquele nariz avermelhado desproporcionalmente grande. Ele veste completo uma armadura reluzente com símbolos de uma ordem específica. E vocês veem o que parece ser um dos primeiros examinadores. O paladino Frix. Eu tenho... Vocês conseguem ver a imagem dele aí? Sim. Aham. Sim. Eu tenho... Acho que eu tenho... Perícia... Conhecimento de leis ali. Sou advogado bárbaro. Né? Bárbaro. Advogado Brahman. Protesto. Eu protesto. Eu argumento com a fúria, né? Eu intimido os adversários. Pode não! Eu Flexionando posso os fazer músculos. Posso fazer um testezinho? Pode. Só pra mim saber um pouco mais da ordem e coisa, só pra... Nó. Olha aí. Cara, você descobre que ele é um paladino cuja ordem dele foi praticamente extinta. Porque ele serve ao que parece ser uma divindade da criação e que ao mesmo tempo diviniza um farol dourado de uma cidade mítica feita de ouro puro em outro plano. Legal, gostei. Massa, massa. Uma famosa cidade do farol dourado. Essa que é a sede do império de uma divindade imperialista, uma divindade que tem uma visão meio que unificadora de seus súditos. É muito raro você ver um paladino dessa ordem. Esse é um deles. E você vê que ele não só tá com o seu todo paramentado de sua ordem, mas ele tá com o seu amuleto assim meio escondido, mas os símbolos da sua divindade, tanto no peito como no escudo, são bem evidentes. E o Frix, que já vai se apresentar, já é conhecido já em algumas províncias. Para você que reconhece história, né, alguma coisa do gênero, você reconhece esse nome de ouvir falar por alto de um paladino com alguns poucos acólitos que fecharam fendas aqui e acolá, a nobres, etc, etc. Eu pego e passo essa informação para os dois ali, né? Eu digo que ele é um paladino já conhecido, né? E que pertencia a uma ordem que já foi extinta. E explico a questão, principalmente a questão do símbolo ali, que é a coisa mais ligada ao conhecimento mesmo, né? E esse conhecimento legal, cara, ele é mais assim sobre o que esse cara faz também em relação a assim, aonde que ele manda, né? Até onde vão os poderes dele. A lore legal também tem essa... Ele é um dos examinadores, mas ele responde a um mestre da cidadela. Tem um mestre da cidadela que provavelmente é a quem vocês vão responder em última instância. Ele que é um expurgador já muito idoso, que vocês só ouviram falar de nomes diferentes para esse mesmo indivíduo. Vocês não sabem se é o mesmo. Tá. Aí eu explico para eles que ele é um dos examinadores também, e que ele responde a um cara mais alto que ele na hierarquia, e que nós devemos observar o que esse cara tem a dizer, porque não podemos sair fora das regras para obter o que queremos. Então, ainda bem que não sabotamos os outros candidatos, não?
É. Não tinha regra nenhuma falando que não podíamos fazer isso. Não tinha, o exame não começou. Pois bem, uma farol ligado? de ouro. Vamos ver o que isso vai dar. Tá ligado no Exame Hunter, quando eles botam os caras pra andar 2 dias, 3, 4 dias, sei lá, direto, só pra chegar na outra etapa do exame? Essa entrada é praticamente o análogo a isso. Isso é só a entrada. É que vai separar a galera, tipo o gordinho do computador ficar na puta que pariu, tá ligado? Enfim, do outro lado, na porta à direita, aparece uma criatura exótica trajando o que parece ser robes, sobre os quais, acima deles, é colocado um exoesqueleto de couraças de ossos diversos, de diversos tipos de seres. Ele, que parece ser uma espécie de conjurador, tem o seu andar refinado e suas vestes escuras e impecáveis, pelos quais ele observa a fenda abaixo, a partir das entrâncias, né, que mostra entre as partes rachadas da fortaleza. Ele observa as fendas quase como com um brilho cobiçoso nos olhares, assim. E eles se dirigem até esse púlpito de madeira improvisado, que não tem muito luxo. Ele tem umas... Como é que chama aquilo? Uns tecidos com umas coisas escritas. Bandeira? Presos a ele. Algumas bandeiras. É dado início o 47º exame dos expurgadores de fenda. Né? E aí eles sobem até esse púlpito. Eles se entreolham. Vocês veem que eles não nutrem nenhum tipo de amizade entre si. E o Frix, ele vai mais à frente, aquele corpo corpulento, obeso. Você vê que ele anda com uma certa dificuldade, apesar dele ser forte, ele também não é muito esbelto. E ele fala: candidatos! A cidadela exige honra e disciplina. Apenas aqueles que mantiverem a ordem diante do caos planar receberão a liderança e com ela a licença. Lembrem-se, o dever de vocês é proteger a estabilidade deste mundo. Do outro lado, o outro examinador, que se denomina Zarif, ele fala, o Frix fala: Zarif, alguma palavra? E ele, com um sorriso gélido, diz: a ordem é apenas uma ilusão passageira. Frix, a morte é a única inevitabilidade. E os planos estão em constante transmutação. Chandria, a cidade eterna, aguarda sua vez. Não se deixe suplantar por desejos fracos e de natureza carnal. Eu sei que ele dirige um olho frio em direção ao Erebus. Eu retribuo o mesmo olhar frio pra ele. Beleza, e o Frix começa. Eu não gostei desse último. Ele parece Sim, desnecessariamente arrogante. O Shadow que tá fazendo. Se concentrando pra recuperar o Focus Point dele. São 10 minutos de concentração. Ele tá fazendo uma prancha por 10 minutos. Eita porra, vamos prancha por 10 minutos. Arrogância, eu falo pra ele pois a arrogância pode ser quebrada com um machado na cara. Conseguiram ver aí o Zarif? Sim. Cadê? Massa. Massa. É mais árabe, né? É. Mais árabe. Massa. Uma coisa, ele é claramente um humano, tem traço de alguma outra coisa, não dá pra identificar. Você não consegue identificar. Beleza. Quando o Turvador que fala isso, eu olho. Faça-me um favor, Turvador. Memorize a face dele. Tanto a fera que você busca,
quantos insumos e conhecimentos que eu e o Chadwick buscamos, ele é aparentemente alguém que, mesmo que não saiba a resposta exata, indica o caminho. E para conseguir tais informações, um ou outro osso quebrado dele não seria nada mal. Eu olho bem assim pra cara desse cara aí. Cerro os olhos assim, né? Como quem quer pegar, quer olhar ao longe assim, com o sol na cara, né? Fico olhando assim. Pra ele com uma cara bem séria, assim, né? Aquela barba grande, o turvaduca, assim, pra frente, assim. E os músculos quase por cima os deltoides quase por cima da cabeça, assim, né? Tão grande, né? Aí eu olho pro personagem do Lucas com o machado na mão, assim, e digo, já está memorizado. Quando ele Você vê fala. que- Pode falar, Pode Jefferson. falar, pode falar. Não, pode falar. Quando ele fala já tá memorizado, os olhos do Erebus eles brilham levemente. E quando brilha é que dá pra ter a exata certeza que ele tem heterocromia. Aí um olho dele é um verde, só que aquele verde mais apagado, enquanto o outro é um castanho quase cor de mel. Então quando eles brilham, eles ficam mais destacados, quase um dourado e um verde espectral. E eu casto Detect Magic. São duas ações e eu consigo basicamente verificar o que é mágica, etc. Eu estou focando a princípio no Zarif e ao redor da gente. Eu só consigo ver, já só num raio de 9 metros. Se o cara estiver utilizando algum meio para disfarçar, claramente ele é mais forte que um personagem nível 3. Eu não consigo nem ver que é mágico. Você não consegue ver. Beleza. E ao redor É, de. Ao Pode falar. redor, você nota que existem muralhas cobertas de runas e cristais Uhum. estabilizadores da fortaleza. Possivelmente o portão central daria no que você poderia entender pelo volume de conhecimento arcano, parece ser a porta que marcaria com runas alguma espécie de biblioteca. Ok. Os portões são guardados por criaturas constructos de guardas arcanos, magos e cavaleiros. E tem esses examinadores, né? Aí que você nota que eles têm. Lucas, pode rolar um teste de. Eu vou usar esse mesmo teste que você fez de detectar magia. A questão do Zarif. Mas vamos dizer que eu vou dar um detalhe. É quase como se ele tivesse um nível. Uhum. Posso fazer um teste de ocultismo em vez de arcana? Pode fazer. Se for acima de 16, eu te dou informações sobre o Zarif. Se for 26! Então, você olha pro Zarif, você automaticamente percebe um igual a você. Mas não um igual em poder, mas um igual em ofício. Você percebe um necromante muito mais antigo, muito mais experiente, cujo qual oculta sua verdadeira forma e que deve ter pelo menos um nível 8. Ok. Eu olho para o pessoal e falo: o Zarif ali está escondendo até mesmo sua real forma. Eu não consigo olhar através de sua magia. Lembrando que o julgamento sua ilusão. moral não se cabe aqui. Os expurgadores de Fenda aceitam qualquer pessoa. Qualquer Porque pessoa. uma vez que a precisa pessoa. mostrar força. Uhum. Eu não consigo ver através de sua ilusão. Talvez nem mesmo ele esteja aqui. Talvez seja apenas uma projeção. Mas devido ao poder arcano que ele possui, eu não consigo afirmar nada.
talvez a sua teoria da magia versus massa versus aceleração, ou sei lá o que, possa se aplicar nele. Já devia estar E fazendo você punch. sabe. Você sabe que um necromante de nível muito alto, ele pode até mesmo já ter conseguido se transmutar em alguma espécie de lich e ter um filactério, cujo qual, se você destruir o corpo dele, não necessariamente você estaria destruindo-o. Uhum. Beleza. Pode seguir comigo. Beleza. O Frix anuncia: o exame terá 5 fases. É terminantemente proibido atacar outros participantes antes da fase 5. Qualquer violação resultará em desqualificação imediata e expulsão da cidadela. Vocês podem formar grupos ou tentar o exame solo, mas saibam que os perigos extraplanares raramente perdoam os solitários. No pátio, vocês notam 6 grupos rivais, aqueles que eu já falei: o Bando Goblin, o trio de arcanistas, os bárbaros das tribos distantes, entre eles orques, humanos e meio-elfos. A escória, grupos de bandidos, pelo menos uns 8. Hobgoblins organizados, tipo, em fileiras como se fosse um agrupamento militar, uma formação militar de Hobgoblins. Alguns kobolds, artesãos e magos, e sussurrando coisas entre eles, assim. Ok. Pessoal? Você tem Beleza. que cair. Não, tô ouvindo, tô prestando atenção. Pode continuar. Beleza. O exame vai avaliar vocês de diversas formas, de diversos meios. E antes que vocês sejam compelidos a um mata-mata, ele detalha o que é que significa. Peraí, deixa eu ver aqui a parte que eu detalho sobre a lista. Peraí. Enquanto tu busca esse negócio aí, eu olho pra o personagem JP, o Turvaduque, que fala: perdemos nossa chance. Agora já não é mais permitido eliminar a concorrência. Agora vamos esperar e ver os resultados que virão. Aí o Frix explica sobre a licença. Vocês receberão a licença quando se qualificarem. Formarão um vínculo entre vocês e o amuleto fractal. Com ela, podem entrar em ruínas, enfrentar criaturas extraplanares em seus domínios, tomar decisões que soldados comuns não podem. Uma vez vinculados ao amuleto de fechamento, serão obrigados a cumprir com o dever. Devendo isso, obviamente, a concessão de algumas benesses. Ele fala: uma vez licenciados, vocês terão uma liberdade, essa que virá com responsabilidade. Uma vez que obrigados a fecharem as fendas, nada mais sobre as leis dos homens dessa terra se aplicarão a vocês. Não existirá fronteira, não existirá limite. E vocês deverão que ser regularmente compensados por com seus ganhos. Assim como isso ocorrerá nessa fortaleza a cada etapa. E o Zarif complementa: para tudo que se dá, existe um preço a ser pago em troca. Lembrem-se, não pedimos um julgamento moral, e sim alguém capaz de evitar que nossa realidade se extingua completamente. Uma vez a fenda aberta, ela começa a modificar tudo ao seu redor. Por vezes, sugando pedaços inteiros do nosso mundo para dentro de seus domínios.
ou simplesmente suplantando essa terra com sua própria influência. Uma fenda é deveras perigosa, porque se não fechada, ela pode aumentar a um nível em que fechá-la não seria mais possível, e ela engoliria a realidade como um todo. Tudo não passaria de um sonho fugaz na mente de um tolo. E assim como um leve despertar, esse universo encontraria seu fim. Não importa o que escolherem, apenas se sobreviverem. E eles se retiram, apontando a porta que vocês veem se abrindo lentamente. Uma E é vez eu ouvi falar que os peões vão na frente. Vocês acham que devemos esperar ao menos alguns instantes? Bem, quer dizer. Bem, claramente nós somos cavaleiros, não? Podemos andar na frente de todos e voltar se for preciso. Temos a liberdade do campo em nossas mãos. Beleza. Quando as portas começam a se abrir, alguns participantes já começam a entrar de pronto. De forma totalmente afobada. Vocês veem que vocês começam a ouvir barulho de força física sendo feita. Indagação. O que tá acontecendo? Que escuridão é essa? Aí está a sua dica. Beleza. Eu só verifico se a besta tá 100%, já que ela é de segunda mão. Olha assim, vejo que meus equipamentos estão todos ok. Já saco uma tocha, ainda não acendo, e vou puxando pelas rédeas o Arion. Beleza, quando vocês vão entrando, vocês percebem que à medida que todos os participantes entraram, tochas começam a se abrir, começam a se acender, perdão. E o que parece ser uma biblioteca gigantesca dentro da fortaleza começa a se formar. Dentro dessa biblioteca existem estantes que parecem não ter fim. O teto dela se confunde com o teto escuro da própria fortaleza, talvez até se mesclando com a própria escuridão. Vocês não sabem se esse lugar é um lugar que existe na realidade material ou vocês atravessaram um portal para um outro lugar. Mas vocês veem fendas que dão num vazio completo, onde uma tênue névoa roxa e meio brilhosa emerge dela. Milhares de círculos arcanos aparecem e desaparecem, quase como círculos em flocos de neve diante de vocês, brevemente iluminando aqui e acolá. Vocês se deparam com a Biblioteca das Runas Oscilantes. Existe uma estrela dos ventos cravada no chão, no centro da biblioteca. Vocês veem que ela é tão grande que ela precisa guiar norte, sul, leste e oeste, com diversos tipos de estantes e uma miríade sem número de livros e tomos arcanos de diversos tipos. E aparentemente, essa biblioteca exige de vocês um desafio intelectual. Vocês são conduzidos para essa vasta biblioteca, onde essas runas mágicas flutuam e mudam de forma em pleno ar. E vocês devem passar para usar uma espécie de subsistema de pesquisa para acumular pontos. Tudo isso está cravado num tablado de pedra logo na entrada da biblioteca. A questão é o que vocês vão fazer para ganhar esses pontos. Quantos deles são necessários para a sua aprovação ou reprovação? Ação livre, meus jovens. Tem alguma coisa facilmente escrita que descreve como é que se ganha ou perde pontos? Você nota alguma linguagem a qual você não interpreta num tomo logo ao lado, aberto, dessa placa de pedra. Eu me dirijo até ele,
Bora lá. Eu tenho como idiomas comum, élfico e necril. É algum desses? É Necril, Lucas. Maravilha, eu tento ler. Beleza, você vê no idioma dos mortos, alertando, né, sobre o conhecimento proibido de uma cidade lendária que foi jogada na dimensão dos mortos. O lugar onde todos os mortos vão depois de seu rompimento com a vida e o descanso além túmulo. A lendária cidade de Chandria. E esse tomo detalha como os antigos arcanistas de Chandria usavam para interpretar os seus tomos, com os quais muitos deles se encontram nesse local. Você pode usar arcanismo para entender a estrutura lógica das runas flutuantes. Se você for uma criatura dotada de religião, você pode identificar as runas que têm conexões com planos necróticos ou até mesmo divinos. Se você for um ser dotado de certo carisma ou conhecimento histórico, você também poderia fazer rolagens utilizando esses tomos para tentar reconhecer padrões heráldicos antigos vinculados à antiga cidade lendária de Chandria. Se você for um indivíduo mais dotado de ocultismo, você pode ler os textos esotéricos que permanecem para tentar desafiar a sua compreensão normal sobre o que você entende sobre a própria natureza da morte e assim também ganhar compreensão. Para seres não arcanos, existe também a percepção pura para notar oscilações sutis entre as runas, para indicar uma instabilidade ou até mesmo uma possível sabotagem. E por fim, saberes diversos de academia, planos, etc. E os CDs variam entre 15 e 22. A depender do que vocês forem fazer. Como é que funciona mesmo ali? As runas ficam flutuando? Foi isso que eu entendi ou eu tô errado? Fica tipo como se fossem projeções meio que flutuando, meio vibrando ao redor de toda a biblioteca. É como se fossem... Já fosse num... naqueles museus de coisa... de estrelas e tal. Pra você ver, constelações e tal. Que fica aquelas projeções em volta. As constelações sendo projetadas ao seu redor. Pronto, tipo isso. E a gente pode tocar nelas ou não? Se for arcanista ou ocultista, sim. Se não, não recomendo. Não, é só se elas chegam próxima da gente, assim, ou não tá voando no céu, assim, né, lá em cima, coisa. Aí lembrando, os testes de sucesso garantem 1 ponto, os testes de sucesso crítico dão 2 pontos, e uma falha perde 1 ponto, e uma falha crítica perde 2 pontos. Você pode também ficar com pontuação negativa e acabar sendo desclassificado e entregue a própria sorte, porque os outros jogadores podem simplesmente desejar te matar, uma vez que agora você não está na competição. Lembrando que tem muitos bandidos à solta. E é isso, pessoal. Se vocês estiveram até aqui, agradecemos a vocês, agradecemos os jogadores, agradecemos a tudo e a todos. Essa mesa que estava amaldiçoada de não existir, agora existe. E tem um episódio muito louco para você acompanhar aí. É isso aí. E se você não puder, roube o que você pode. E com isso, deixo o meu saudoso adeus e tchau para vocês. Até a próxima. Valeu demais.